Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Isso você já sabe, né? Antes de começar, lembrar o nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E hoje trouxe um advogado para contar para a gente a realidade do direito desportivo. Isso mesmo. Ele é fera nisso. Vocês não fazem ideia quanto ele tem de histórias. Não vou nem me alongar muito aqui, né, na apresentação, mas lembrando, não esqueçam de curtir, compartilhar, para que essas histórias cheguem muito mais gente. Seja muito bem-vindo, Dr. Gabriel de Carvalho Costa. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Carla. É a primeira vez que eu participo de um podcast em estúdio e dizem que a primeira vez é inesquecível, pode ter certeza que eu jamais vou esquecer. E quero já começar te parabenizando por essa ideia, por esse programa especial. Eu sou fã, eu já assisto há muito tempo. Obrigada. E ele serve para contar histórias, mostrar a jornada e educar as pessoas, mostrar que tem um caminho para se chegar aonde a gente quer. Então, obrigado pela oportunidade. Nós falávamos ainda aqui, né? Acho que são 12 anos de formado 12. E agora que que você deve realmente começar a colher tantas coisas que plantou até o momento, Exato. Né? Tem que plantar, para colher tem que plantar. Claro. Só que às vezes a gente como jovem, nós queremos que as coisas saiam logo, só que isso não sai do dia para a noite. A gente tem que caminhar muito, aprender, conversar com os mais velhos na profissão, ter sempre um guia nesse ponto para a gente chegar onde a gente quer, para começar a colher os frutos. Aprender com as histórias, Exato. né? Exato. É por aí. Mas vamos lá. Eu sei que você sempre gostou muito de esportes, mas antes da gente falar do direito desportivo, que eu sei que é a sua paixão mesmo, como é que você chegou no direito? Porque diz que na escola você já era o advogado dos colegas, é isso? Conta pra gente. É isso, sim. Já vi que não tem nenhum segredo aqui. Já. Não, aqui, ó, segredos de justiça, é pra gente desvendar os segredos. Então vamos lá. As minhas professoras e diretoras da escola sempre diziam que eu tinha uma certa vocação para advogar, porque toda vez que acontecia algum problema, alguns amigos meus iam para a diretoria, eu ia lá tentar resolver o problema, eu ia tentar amenizar, tirar o pessoal do castigo. Então eu sempre estava envolvido. Às vezes eu era punido junto, mas eu nunca deixei de estar lá para tentar defendê-los, esclarecer as histórias, mostrar como eram. E tem um fato curioso também que eu nem sabia direito o que era, mas eu queria muito receber uma mesada dos meus pais. Meus pais nunca foram de me dar mesada, era sempre eu pedir, eles tentavam sempre fazer o máximo. E aí eu fiz um contrato. Pela primeira vez, eu nem sabia exatamente o que era, eu não sabia qual era o negócio jurídico, o que significava aquilo. Fiz um contrato dizendo que eles tinham que pagar em tal data, o valor especificando, tinha até cláusula penal se não pagassem. Nossa! E eles não cumpriram o contrato, mas eu não conseguia executar. E você tinha que idade? Eu tinha uns 12 anos quando eu fiz isso. Nossa! Uns 12 anos foi. Eu peguei um computador que era da casa do meu avô. Eu utilizei esse computador, fiz rapidinho, imprimi naquelas folhas ainda que você destacava na lateral, aquela impressora. Aí entreguei para meus pais na hora do jantar. Aí eles olharam assim... Seu pai não quis assinar, né? Não, ele assinou. Talvez foi coagido pela minha mãe. Aí ele teria que arrumar um outro advogado para tentar provar isso. E futuramente, naquela época de computador, aí a gente teve um na nossa casa e eu dividia com meu irmão. Eu tenho um irmão mais novo e eu gostava daquela fase de você conversar com seus amigos, voltava e tudo mais, e ele gostava da fase dos jogos. E aí a gente estava conflitando horário. Aí começamos a brigar. Para resolver o conflito, eu fiz também um contrato com ele para estabelecer horários de que cada um tinha que utilizar. E não deu, esse deu certo. Então, assim, eu sei que você já pensou em fazer comunicação para ser jornalista desportivo, não era a sua veia a comunicação, o direito que estava realmente liderando. Mas né? A gente às vezes é muito jovem, né? Não consegue perceber isso.
Mas eu sempre gostei do esporte e sempre acompanhei jornalismo. Então, o jornalismo esportivo, lá em casa, a gente assistia o tempo todo. Era todos os canais. Acabava um programa, começava o outro, e a gente ficava trocando. Eu assistia tudo. Então eu estava sempre bem informado nem só sobre o meu time, eu sempre gostei muito de futebol, mas eu sabia de todos. Qual é o então, seu time? Eu sou Flamengo. Aqui no Espírito Santo tem muito flamenguista, Tem, né? é a maior torcida do Espírito Santo hoje, é a do Flamengo. Poxa, mas vamos lá. E aí você, então, sempre gostou. Mas como é que o direito desportivo chegou na sua vida? Porque quando você se formou, você logo foi trabalhar nessa área? Como é que foi a sua história aí? Não, infelizmente não. O direito desportivo, ele, há um tempo atrás... Eu gosto de usar esse lapso temporal, porque as coisas já mudaram agora, mas ele ainda era muito incipiente. Ele estava engateando. Então, há relatos de que ele começou a ser visto no finalzinho do século XIX, foi evoluindo. O Brasil sempre teve legislações. Até, por exemplo, esse ano, o Brasil já teve mais de 43 legislações sobre o desporto. Olha. Inclusive, a nossa Constituição Federal tem um capítulo específico sobre o desporto. Prevê, exato. E é a única que prevê sobre justiça desportiva no país. Não tem nenhuma Constituição no mundo que fale sobre isso. É mesmo? Somos inovadores, então. Somos inovadores. Isso foi um progresso que deveria ser copiado aí fora, viu? Ainda não foi, mas eu acredito que no futuro a gente pode exportar isso. Porque é uma área que a gente vê muito escândalo, né? Vários. Muita polêmica envolve o esporte, né? A gente fala de esporte de alto rendimento. E todo esporte de rendimento tem algumas polêmicas envolvidas. As mais atuais, por exemplo, estão em manipulação de resultados. Sim. Eu, por exemplo, sou auditor do Tribunal Pleno, do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol aqui do Estado do Espírito Santo, e já tive que investigar um caso sobre manipulação de resultados. Nós ouvimos mais de 12 jogadores, diretoria, para tentar entender o que foi. E é um jogo assim escandaloso, de lances muito duvidosos. Mas existe também a ampla defesa, o contraditório, e a gente não pode condenar sem fazer uma investigação sobre isso. Claro. E no Brasil, logo depois, estourou um grande escândalo nacional. E algumas dessas pessoas estavam até envolvidas. Nossa Senhora. Não, mas vamos voltar lá. Peraí, você se formou... Adiantei um pouco. Você se formou, e aí? Eu me formei um pouco, né? Como o direito desportivo era muito incipiente, eu não consegui trabalhar diretamente nisso. Então... Mas você sempre ficou de olho nele. Na verdade, eu tomei conhecimento sobre essa questão que existia uma justiça desportiva na Constituição, na faculdade. Eu não sabia que existia isso. Na época da graduação, antes de começar a graduação, né, você vai fazer o pré-vestibular, então você fica naquela dúvida. Eu falei, será que eu vou para o jornalismo esportivo ou vou para o direito? E eu tinha um grande, que eu até digo que é um ídolo na minha profissão, que é o meu tio Gilberto. Então eu sempre me inspirei muito nele. E ele era advogado, ainda, né? Trabalhamos juntos hoje. E ele era uma grande inspiração e eu acabei vertendo para a área do direito. Até muito porque tinha uma pressão em casa, se fosse trabalhar com direito, com jornalismo esportivo, talvez fosse algo que não ia me dar uma sustentabilidade financeira. Sempre existe um certo preconceito hoje nisso, né? Mas aí eu fui para a área do direito. Eu gostava muito e queria muito advogar. Eu nunca pensei em fazer concurso público. Eu queria muito advogar. Legal. Tanto queria que, quando abriu a oportunidade no 9º período para se inscrever na prova da ordem, no exame, eu já fui. Acabei sendo aprovado. Opa! Ainda no 9º período. Aí depois concluí o resto e me colei grau antecipadamente e já comecei a trabalhar. E nesse escritório, ele precisava muito de um advogado que entendia de direito do trabalho. Estava faltando esse profissional. Eu já tinha até me inscrito para fazer uma pós-graduação na FDV em em direito civil e processo civil. E na última hora eu mudei para direito do trabalho. Aí eu cursei, e isso me garantiu aquele ano. Hoje eu trabalho com direito de trabalho por causa disso. Já me deu muita alegria o direito do trabalho, que hoje eu consigo conciliar com o direito desportivo, mas eu comecei com direito do trabalho e direito empresarial. Então foram duas áreas que eu fui começando a trabalhar. Legal. Eu trabalhei mais ou menos um ano, depois eu abri o meu próprio escritório. Né? Eu queria muito empreender sozinho, queria ter muito meu escritório. Aí que começaram a surgir alguns casos de direito desportivo. Uma pessoa me procurou falando que eu gostaria de construir um clube, queria criar um clube.
Porque Clube? É um clube. É porque existia a possibilidade na época, agora se fala muito em SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, Isso. que você separa um pedaço de um clube, que é o do futebol apenas, e vende essa parte. Só que existia o clube empresa, que eram... A maioria dos clubes no Brasil são associações civil. Isso, exatamente. Só que existem os clubes empresa que são com CNPJ empresarial. Então você tinha sociedade limitada, você tinha sociedade anônima. Então você tinha esses clubes. Então me procuraram, eu ajudei a criar um clube. Esse clube se chama 12 Futebol Clube. Durante 3 anos, mais ou menos, eu fui diretor jurídico dele também. Então, eu fui desde do embrião até ele ficar grande. Chegou a ter várias conquistas aqui no estado. Olha. E aí eu comecei a trabalhar muito com isso e cuidava total da área. E como o direito desportivo ele é muito disciplinar, eu não só cuidava de questões disciplinares ou de questões envolvendo regulamento relacionadas às competições que ele disputava. Eu fazia o extracampo. E isso que é muito importante. Então, eu fazia o trabalhista dele. Eu fazia a parte do direito civil, questões de patrocínio, e fui trabalhando muito nessa área até começar... Tem uma pessoa que fala, e é bem isso, né? Tem uma pessoa que sempre fala assim, dentro da sua especialidade, seja generalista. Você tem que fazer tudo dentro da sua especialidade, né? Exato. Ela ramifica muito. Ela é uma especialidade que ramifica muito, mas o fato de você entender sobre o direito desportivo em si te faz ser muito bom naquela parte. Claro. Né? Eu acho que isso é muito importante. Eu agora estou estudando LGPD, que eu sei que você entende muito bem, né? Mas é um LGPD voltado, por exemplo, para o esporte, para as questões das federações que guardam dados dos consumidores, dos clubes que tem muito essa questão de venda de ingresso, cadastro. Exato. Não é? Então, isso eu também estou ali... E os próprios dados dos atletas. Exato. Porque tem dados sensíveis ali também. Olha, posso te dizer que dos principais clubes, a maioria dos contratos devem ser todos em sigilo, em confidencialidade. E tem sempre um negócio que vaza, que é uma informação de departamento médico. Isso aconteceu recentemente com um atleta famoso, que estava com um problema no joelho, vazaram fotos dele do departamento médico. Então... é necessário um advogado justamente para auxiliar nisso. Questões de patrocínio, por exemplo, que eu acho muito legal, é que nas principais competições é proibido bebida alcoólica. Pode ver, campeonato de Fórmula 1, campeonato de tênis, países da Arábia são proibidos. Mas que os advogados encontraram uma brecha no contrato. Que contrato, aliás, eu adoro um contrato, né? Eu já falei aqui desde o início. Desde criança. Eles encontraram que você pode ofertar a cerveja que é 0 álcool. Então, você está expondo a marca 0 álcool. 0 álcool. Então, isso é uma das coisas que o direito desportivo te proporciona também. Algumas pessoas têm um certo preconceito de pensar que aquilo é só no campo. Só aquelas disputas, um atleta que foi expulso, ou algo do tipo, mas não é, ele vai muito além. Claro. Esse extracampo que é muito grande. Sem contar que a gente tem que prestar assessoria, por exemplo, para alguns atletas. Assessoria, às vezes familiar, se ele não está bem na família dele, impacta na carreira. Transferência internacional, isso foi uma das coisas que eu me aprimorei muito, que era essa questão que transcende fronteiras. O direito esportivo transcende fronteiras. Na época da pandemia, eu me inscrevi num mestrado na Faculdade de Lleida, na Espanha, para eu poder entender um pouco mais como avança essa fronteira, como é que funciona mais essa questão até europeia de visualizar essas questões de negociais, né? Então foi um momento muito especial porque eu fiz esse mestrado com colegas do mundo inteiro. Do mundo inteiro, E isso me abriu um leque muito grande de conversar com pessoas. Eu tenho vários amigos da Argentina, eu tenho vários amigos da Espanha, de Portugal. Que legal! Né? Eu já estou fazendo uma ponte com Portugal, talvez para que tenha lá uma atuação nossa, Brasil-Portugal também, para auxiliar em transferências. Aprimorei no meu inglês e esse mestrado, ele é em espanhol. Em espanhol eu tinha um pequeno entendimento, mas não era... E aí, com isso... eu fui aprimorar no espanhol agora. Lógico. Então, assim, hoje já tem 2 línguas que eu sou fluente. Que legal. Justamente para ajudar nessas tratativas, negociações. Olha, é um campo muito grande e aberto. Que legal. E conta pra gente, alguma história que realmente te marcou dentro dessa sua atuação? Olha, eu acho que essa constituição do clube foi o primeiro ponto principal para mim. Porque eu vi nascer o direito desportivo ali. Eu vi a união de 2 paixões minhas, o direito e o esporte.
e eu consegui casá-los. Eu lembro que uma vez eu escutei meus pais conversando, aí eu estava também de fuxico ali, e eu comentei, porque abriu aqui no Espírito Santo, eu lembro que era o único lugar que ensinava, era uma escola Vanderlei Luxemburgo, que abriu, eu lembro, em Bento Ferreira. E essa escola ensinava essa matéria. E eu falei, eu quero fazer, porque eu aprendi que tem, gostaria muito de trabalhar nela. Aí eu lembro dos meus pais comentando, nossa, ele vai passar fome, coitado. Porque, de fato, existia esse preconceito. E na pandemia também, que foi horrível para todo mundo, mas eu não fiquei parado, por exemplo. Eu comecei a fazer mais cursos, eu comecei a fazer eventos promovidos pela própria comissão, por exemplo, de Direito Esportivo da OAB aqui do Espírito Santo, que eu estou como presidente desde 2019. Então, eu fui aumentando e aprimorando essas coisas, porque a qualificação é muito importante. Claro, sem dúvida. Ainda mais numa área pouco explorada. Pouco explorada. E aí eu passei a querer transmitir, porque eu acho que a gente não deve ficar guardando segredos, não. A gente tem que transmitir conhecimento. Quando a gente transmite conhecimento, nós ganhamos com isso. Para mim, conhecimento guardado é desperdício. É desperdício, né? Então, é desperdício. Eu nunca me imaginei dando aula, por exemplo. E aí, hoje está dando aula? E hoje eu estou dando aula, palestrando sobre o tema. Eu comecei como professor assistente na UFRJ, a convite do professor Ângelo Vargas, que é o titular da cadeira. Então eu comecei... Com a pandemia era ainda virtual. Infelizmente, hoje eu não consigo mais dar aula por causa da distância. Mas peguei o conceito da matéria, fiz uma proposta aqui para a FDV também, que de maneira inovadora, como várias outras áreas, como o Marítimo, por exemplo, comprou com a professora Elda, com a professora Ivana, elas compraram essa ideia e agora a gente já ofertou no primeiro semestre introdução ao direito desportivo para apresentar essa matéria e agora nesse segundo a gente vai ter a justiça desportiva na prática. Mas conta pra gente assim, dentro de um tribunal, como é que acontecem audiências, a investigação que você falou que já participou, conta pra gente aí as histórias, esse dia a dia dentro da justiça desportiva. Olha, eu comecei na justiça desportiva, primeiro atuando com o clube. Então eu já tive do lado defendendo o clube. Depois que eu abri mão do clube, eu gostava tanto que eu passava a frequentar o Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol. E aí eu passei a ser defensor da Ativo. Daí você ia passear no tribunal. Eu ia passear no tribunal. Eu ia assistir, eu ia aprender aqueles que já estavam lá, porque aqui no Espírito Santo a gente já teve uma leva muito boa de profissionais da área. Só que justamente por ainda esse direito ser incipiente, eles dividiam muito a atenção com outras áreas. Entendi. Que é algo que hoje eu começo a já focar mais no direito esportivo, como as outras áreas. Hoje eu ainda não posso abrir mão, mas eu espero que no futuro só foque nisso. Esse é um ideal que eu tenho. E no tribunal, como defensor da Ativo, aí eu defendia menores. Depois aí eu fui convidado a entrar dentro da justiça desportiva. Você defendia os menores, que são aqueles júniores, né? São todos os júniores. Os subs. Né? Todos os subs. Na verdade, era até o sub-18, porque tem ainda um sub-20. Então, era geralmente até menores de 18 anos, todas essas categorias. Aí eu fazia a defesa deles. Com essa minha atuação, eu fui convidado a participar como auditor, que eu verificaria esses julgamentos, essas questões, que é uma turma composta por 5 membros. E depois, uns 2 anos depois, a OAB me indicou para ocupar, porque ela tem 2 cadeiras no Tribunal Pleno, que equivale à segunda instância do tribunal. E hoje eu estou como um auditor do Tribunal Pleno e recebo vários casos que advêm hoje do recurso. Esse, por exemplo, que eu mencionei agora, foi um inquérito. Eu recebi uma denúncia dizendo que havia suposta manipulação. Nós não podemos condenar ninguém antes do tempo. E essa suposta condenação eu tive que investigar. Você faz audiência, você escuta, nem todo mundo vem. E eu tenho uma coisa muito importante, porque o Tribunal de Justiça Desportiva, ele é administrativo. Só que as penas dele servem para o Brasil inteiro, porque ele é interligado com todos os outros tribunais. Então, se um atleta não faz questão de vir numa audiência e é condenado, se ele fosse se inscrever em outro campeonato, ele vai ser punido, ele não vai conseguir jogar. Então, eles começam a vir.
Então é importante você ouvir, você tem uma sentença, você tem um acórdão, dar essas decisões precisam ser públicas. Ao contrário, por exemplo, de como acontece na Europa, essas decisões acontecem em portas fechadas. Ninguém sabe o que foi. Quer um exemplo? Brasil e Argentina, que teve um escândalo, que eles estiveram aqui, a Argentina fraudou a questão da Anvisa. Isso daí, ninguém viu o julgamento. Foi um julgamento feito a portas fechadas. Ninguém mais falou no assunto. Ninguém mais falou no assunto, houve uma penalidade, paga uma multa, está tudo resolvido. Não é assim que aqui funciona, aqui é tudo público. O torcedor, inclusive, é um partícipe disso. O torcedor tem direito de ver o que está acontecendo, ele tem que saber do julgamento. Até porque hoje o torcedor também pode ser punido. Ele pode ser punido se houver, por exemplo, uma invasão de campo, ele pode ser proibido de vir. Mas existe, por exemplo, no Estatuto do Torcedor, a previsão de um juizado especial do torcedor, que é uma das coisas que nós estamos dialogando com o Tribunal de Justiça. Nós só tivemos na época da Copa do Mundo, em 2014, e depois suspendeu. Nós estamos dialogando entre a OAB e o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo para poder ter esse juizado, né, explicando a importância, porque ele também ele não só julga casos que acontecem lá dentro e se resolvem na hora, ele é muito equivalente a um justiça volante, que tinha um acidente, vinha o carro, fazia o jogador, já estava resolvido. Ele faz isso. Mas ele também ajuda a não ter impunidade, o sentimento de impunidade, aquele torcedor que acha que pode fazer o que quer. Porque, às vezes, pode ter uma pessoa mais normal do mundo, mas ela, quando vai lá torcer, ela extrapola, ela sai de si porque ela acha que aquele é o momento dela. Talvez ela foge um pouquinho do seu normal. Só que isso não pode acontecer. Nós vivemos numa sociedade onde tem que ter os seus limites. E, às vezes, esses torcedores precisam ser punidos, até para não prejudicar os seus clubes. E dentro dessa sua experiência, teve algum caso assim que te marcou mesmo, que te fez emocionar, alguma coisa assim que... Olha, eu tive um julgamento recente que ele era muito especial porque existia um campo e não tinha torcida. Só que ao redor do campo, muito coladinho mesmo, que era no interior aqui do estado, tinha um prédio. E os torcedores conseguiam assistir pela varanda. E era um prédio de uns 5, 6 andares, mais ou menos. No meio do jogo, começaram a atacar ovos congelados e fogos de artifício no time adversário. Se um ovo desse congelado bate na cabeça de alguém jogado numa velocidade, pedra, né? É uma pedra, você pode matar essa pessoa. Se bate na cabeça de um atleta ali que está trabalhando. Esse atleta está trabalhando e recebe um ovo congelado na cabeça. E aí esse caso veio para mim, para um julgamento, e existia a questão, como é que se pune nesses casos? Boa pergunta. Existe um Código Brasileiro de Justiça Desportiva, certo? Que ele é feito por um regulamento do Ministério dos Esportes. Esse código ele prevê certas condutas que um clube ele pode ser punido caso essas situações aconteçam. Só que aí tinha um detalhe. Mas como é que você vai punir se eles não estavam dentro do estádio, estavam fora do estádio? Então eu fui buscar na legislação alienígena, nos regulamentos da FIFA, uma regra que diz que os clubes são responsáveis ao redor do seu estádio. É mesmo? Ao redor. E eles têm que fazer propaganda e, veja, qual é a forma de se esquivar? Qual é a responsabilidade? Como que o clube pode evitar isso? Ele tem que identificar aquela pessoa. E o clube não identificou nesse caso. Enviou um boletim de ocorrência feito digital, que era uma situação que, assim... E aí houve a condenação, e esse clube, se ele fosse condenado, ele não disputava a final. E aí tem sempre aqueles elementos, olha, vamos para a final, e você tem princípios que você tem que aplicar, como é o princípio da pró-competição. Você tem que beneficiar a competição. Mas nesse caso eu entendi que a vida daqueles atletas estava em risco. E isso não pode ser permitido. E já tem um estudo que comprova que a punição do clube, que é algo que, em via de regra, eu não concordo muito, mas nós temos naturalmente uma posição de torcedores. Nós não nos colocamos na condição daqueles que estão lá dentro jogando. Isso é muito normal. O clube ele vai ser punido quando ele não consegue identificar. Por que o clube é punido? Porque uma coletividade começa a falar, olha, eu não vou fazer mais isso porque eu não quero ver meu clube punido. Então isso foi uma forma encontrada no Brasil para evitar esses atos. Acontecem ainda? Acontecem, mas... Eu acho que passa a ser uma responsabilidade do clube educar o seu torcedor. Exato.
né? Contar para ele, falar, se você fizer, eu pago. Você, né? Mas não fazem, viu? Infelizmente não fazem. E a própria condenação da justiça desportiva, ela é baseada nisso. Ela é baseada com caráter pedagógico. Ela tem que ensinar, não só esse torcedor que fez isso, que eu nem posso chamar de torcedor, porque quem joga um ovo congelado com característica de pedra para... Premeditado. Claro premeditado. Que é. Você congela ovo em casa? Não. Ah, eu também não. Curiosamente, ele congelava. E não era só um. E você pegar fogos de artifício e apontar para alguém, aquilo causa uma lesão corporal no mínimo, né? Deu sorte que ninguém saiu ferido. E o tribunal precisa evitar... O tribunal nunca vai ser protagonista de nada. O tribunal ele serve para garantir a paz desportiva, claro. Que tudo aquilo que foi acordado deve ser cumprido. Um time que perdeu e não aceita, por exemplo, ser rebaixado. Não, ele vai ser porque tinha um regulamento, ele cumpriu, a não ser que haja alguma irregularidade que vai ser devidamente investigada. Então são vários casos que não chegam nesse sentido. A gente recebe casos de racismo. Ah, sim, isso inclusive tem acontecido bastante dentro do futebol e de outros esportes também. Todos os esportes, tanto racismo como homofobia, que as torcidas ficam gritando muito bicha, 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 que veio do México essa ideia, o racismo que ficam fazendo a questão de macaco, jogando banana, nós já tivemos que julgar casos nesse sentido. Agora, uma das coisas que a gente pede sempre é que próprio árbitro que está em campo, que é a lei maior do jogo, é ele que vai aplicar, ele tem que relatar isso numa súmula. Todo jogo tem uma súmula. Se tem esse relato na súmula, vai chegar. E a gente tinha casos aqui no Tribunal de Justiça Desportiva do Espírito Santo que não tinha relatos, como se nunca tivesse acontecido. Então, como é que você vai passar por isso e não tem? Então, o próprio tribunal tem que trabalhar nesse sentido de educar. Mas tá, vamos lá, Gabriel. Hoje em dia, com a tecnologia, há registros evidentes do que acontece, né? E se não está relatado pelo árbitro? Essa pergunta é muito boa e essa resposta pode ser dividida em duas partes. Primeiro, se não tiver relatado no árbitro e tiver tecnologia e uma prova, o CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que eu mencionei agora há pouco, ele prevê que a Procuradoria, que é o órgão responsável por fazer uma denúncia, pega essas imagens, faz a denúncia e encaminha ao órgão, porque fugiu aos olhos do árbitro. E o árbitro, se ficar provado que ele não denunciou por omissão ou qualquer outro ato, ele também vai responder por aquilo. Então existe essa possibilidade. Entendi. Agora, nós focamos sempre no mundo que todos os jogos são transmitidos, que tudo é visto, mas nem tudo é tão visto assim. Campeonatos mais inferiores, de categorias, por exemplo, de base, esses não são transmitidos. Não tem transmissão. Então hoje você pega às vezes um celular, até para o clube fazer prova mesmo, dizendo que ele não cometeu, é difícil. A gente começou, nos poucos anos, receber agora imagens. Um pai gravava o filho jogando no celular. Entendi. Mas isso não acontece em todos os jogos. Porque fora a gente vê muitos aqueles canais, 300 e tantos canais só de esporte, né? Mas eles só pensam... São os sub, são os... Mas é tudo, né? Mas eles só pensam nesses que têm um apelo da mídia, que vai ter patrocínio para eles poderem vender aquela. Mas ninguém quer transmitir o sub-20 do Espírito Santo. Ah, não. Não, aqui no Brasil a gente realmente, o que eu digo assim, por exemplo, você vai aos Estados Unidos, você vê assim, um monte de canais dos amadores, das universidades também, do high school, porque é da onde saem também os atletas, né? Eles trabalham muito isso, né? Eles são diferentes lá. Eles têm praticamente o mundo inteiro ele segue uma estrutura piramidal de organização do esporte, que começa com as federações internacionais, como a FIFA do futebol, o Comitê Olímpico Internacional, depois você tem as confederações regionais, que tem, por exemplo, a Conmebol, você depois tem as confederações nacionais, que é, por exemplo, uma CBF, como exemplo, e depois você tem as federações estaduais para organização. Essas são entidades que organizam o desporto. Os Estados Unidos fazem ao contrário. Ele tem uma estrutura completamente diferente. Lá o campeonato, por exemplo, é totalmente equilibrado. E começa realmente desde o high school, você tem as ligas que é a NCAA, né? Isso. Depois você tem o profissional, você tem aquelas questões da escolha do draft. Um time nunca pode escolher o mesmo draft, o primeiro colocado no ano, sempre há uma inversão, porque eles
prevêem muito o equilíbrio. Isso. Eles pagam por esse preço aí do equilíbrio da liga, por exemplo, de futebol, porque no resto do mundo não é assim. Onde se pode gastar muito dinheiro, fazer muitas compras. Existe um certo liberalismo lá. E agora você tem o caso, por exemplo, do Messi, que foi para lá, e de vários jogadores, que eles prezam muito isso, eles prezam muito o dinheiro. Todos os clubes lá, por exemplo, são empresas, são as famosas franquias. Eles compram e vendem. O basquete agora, o Michael Jordan acabou de vender um dos clubes dele, eles faturam dinheiro, eles pensam no dinheiro. Não, e você vai a qualquer campeonato, você vai a qualquer jogo, não é nem campeonatos muito grandes, a qualquer jogo que você vai lá, a gente vê assim, né? Vamos ser sinceros, os americanos são perfeitos em questão de espetáculo. O entretenimento do americano é extraordinário. Eu já fui lá a um jogo de futebol. Eu fui assistir um jogo de futebol lá e é totalmente diferente do que a gente vê aqui, né? Não, sim, é uma experiência muito diferente, porque a gente vê o tempo deles também é diferente, e o show. E o show. A gente vê um show, você não vai aqui no Maracanã, no Morumbi, você não vai. Sem contar o que se tem para vender. Eles têm as lojas do time, eles têm várias questões. Eles te duas ruas antes do estádio você já tem, assim, né? Ele te recebe. Né? É diferente. Para te levar exatamente ao consumo, né? E isso é muito importante, impactua muito no direito desportivo, o entretenimento. Claro! E não só esse entretenimento do ato em si, do jogo, da partida, como tem um novo entretenimento agora, que tá como praticamente vai virar esporte olímpico, que é os esportes, os esportes eletrônicos. Claro que sim, já tem grandes campeonatos dos gamers, né? Do online, nossa, é muita coisa. E aí essa atuação jurídica é muito importante. Exato. Né? E aí você tem que entender também as peculiaridades desse caso, porque não tem entidades, igual eu citei agora, que organizam. São as donas do jogo. As donas do jogo é que organizam a competição. Elas não são uma federação que agregam todas essas empresas, não. E aí você tem agora clubes que viram, clubes mesmo de futebol, que são famosos, viram essa oportunidade e contratam atletas. Num primeiro momento nem queriam contratá-los como empregados. Agora já se começa a se discutir sim. Para você ter uma noção, em 2019, a transmissão do LoL, né, que é o League of Legends. Isso. Ele foi transmitido no YouTube, a final dele, que coincidiu com a final do Super Bowl, que é o maior evento de entretenimento. Na internet, a final do LoL superou o Super Bowl. Sério? Nossa, esse dado eu não sabia. Bom saber. E você nunca quis ser atleta de nada, não? Olha, eu aprendi com o tempo. Antes eu falava o seguinte, eu não levava jeito, vim para advocacia. Mas agora pode ser e-game. Pode ser, é bem possível. Agora já abriu uma nova possibilidade, é verdade. Tem um amigo meu que chegou em casa, né, viu o filho jogando, e aí ele falou assim, meu filho, isso não leva a nada, vai pro quarto, vai estudar, vai ler o livro. Aí o menino foi pro quarto e ligou a TV para ver o jornal, aí vendo o jornal deu a notícia que os e-gamers estavam dando prêmios milionários. Ele volta no quarto, meu filho, o que você tá fazendo? Tô estudando, pai. Não, volta pra sala para jogar, volta pra sala para treinar. Desse jeito. Recentemente alguém me falou assim, não, mas o menininho ali que joga tá andando com uma Ferrari, como é que eu vou agora? E isso é importante que você tocou, Carla, porque as pessoas têm uma mania de falar, se não estão vendo esforço físico, não é esporte. Mas tem um esforço físico ali que está atrás. Eles ficam sentados horas. Eles têm que fazer musculação. Os campeonatos de pôquer, a gente vê de pôquer. Horas e horas num campeonato de pôquer. Se a pessoa não tiver uma estrutura... Xadrez também. Xadrez. Você sabia que se o jogador fizer uma jogada e não marcar no relógio, é uma infração disciplinar a ser julgado pelo Tribunal de Justiça Esportiva? Olha só, quanto detalhe, gente. É muita coisa. Mas só para não fugir da sua pergunta, nessa época eu só jogava, era o famoso atleta de final de semana, né? Só fazia esse tipo de questão.
Mas eu nunca foquei no alto rendimento, eu nunca tive isso. Eu tive algumas paixões, por exemplo, eu adoro automobilismo, adoro kart, corria muito de kart. Olha, que legal! E o futebol, obviamente, eu sempre gostei. E eu sempre acompanhei tudo, mas profissional, querer ser, claro que eu já sonhei. Seria uma mentira eu dizer que não, mas... Fala pra mim. Não deu. Você já foi a alguma Olimpíada, alguma Copa do Mundo? Olha, ainda não tive essa oportunidade, mas eu espero ter em breve e trabalhando, viu? Trabalhando nos bastidores. Essa era a minha pergunta. Agora, toda vez que você olha um jogo, toda vez que você acompanha um campeonato, seja do que for, o jogo, você já olha diferente? Com certeza. Com certeza, eu olho tudo. Já fica crítico, né? Totalmente crítico. Eu acho que hoje, por exemplo, eu nem conseguiria advogar para o meu clube. Porque eu acho que pode me cegar de paixão. Não pode. E eu advogo para qualquer outro. Eu não tenho essa questão de clubismo, não. E daria o melhor trabalho possível. Agora, eu já olho tudo diferente. Já sei o que acontece, já sei o que estão fazendo, já sei se cometeram uma infração disciplinar, já sei como que um atleta está numa condição. Além do futebol, qual a sua outra paixão no esporte? Automobilismo. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. É mesmo? Sempre sonhei em ser piloto de Fórmula 1. E também olha a Fórmula 1 com essa crise. Com certeza. E a Fórmula 1 ainda tem muito mais contratos para se analisar. Toda vez tem. Ela é extremamente complexa. Ela é um esporte completamente complexo. Não é só entrar ali, correr. Mas você já foi aqui em algumas corridas? Tem ou no nunca Grande foi? Prêmio de São Paulo, né? Já foi. Nossa, que legal. Que bacana. E é um espetáculo maravilhoso, viu? É algo que vale muito a pena. Você sentir aquilo. Porque a energia é sensacional. Quando você está num lugar, você sente um feeling. Você sente algo diferente. Você vê o que, infelizmente, a televisão não consegue mostrar direito, mas você sente aquele detalhe. Claro. E isso pode ser essencial, inclusive na atuação da advocacia. Olha, que legal, que bacana. Bom, agora a gente entra numa parte da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você diz que vem à sua cabeça. Posso matar no peito e bater? Pode. Nunca diga para um advogado. Dá uma olhadinha no meu processo aqui. Alvará é? Um objeto de desejo. Justiça é? Equilíbrio. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico. Audiência virtual ou presencial? Depende. Eu acho que as conciliações podem ser virtuais e as instruções serem virtuais. Porque aí tem essa questão do feeling, de você estar ali, entender a testemunha. A internet não corre risco de falhar, porque infelizmente a gente vive num país que a internet não é a melhor do mundo. Então, eu, por exemplo, fico muito agoniado com isso. Será que a internet vai dar uma travada? Não vai? Será que estão me ouvindo direito? O que mais te irrita num processo? A demora. Essa é o concurso aqui. Direito nas redes sociais. Olha, eu acho muito importante você divulgar o seu trabalho para as pessoas conhecerem. Às vezes algumas interpretam até mal, achando que você está querendo aparecer ou algo do tipo, mas muito pelo contrário. Você está ali mostrando como é a jornada, o passo a passo. Não sei se é o caminho das pedras, mas é um caminho que você está trilhando. Né? É aquela história de compartilhar o conhecimento. Compartilhar o que eu passei. Já passei por muita coisa. Algumas pessoas olham e acham que você chegou ali, caiu de paraquedas e é simples assim. Mas tem muita meritocracia. Tem muito trabalho, tem muito suor, tem muita noite mal dormida. Sim. Tem noite trabalhando até 11h30 da noite para fazer um último protocolo. Nossa. E tem muita coisa, tem muito atendimento. Eu vou te falar que eu já tive problema, por exemplo, com o WhatsApp. Foi no momento que eu respondia 100% do tempo, eu já não conseguia mais almoçar direito, porque eu passava o tempo todo respondendo. Aquilo foi me dando um estresse muito grande que agora eu administro também. Então, esse tipo de coisa é complicado, mas a gente vai administrando. O que você faz? Você sente quando uma liminar chega para ser cumprida na sexta-feira, 5 horas da tarde? Eu já tive um problema como esse no dia 31 de dezembro. Opa! Uma obra de um cliente meu foi embargada. Uma obra grande. Meu Deus, e aí? E eu estava para viajar nesse dia. Tive que cancelar essa viagem, ir até o local, conversar, tentar ver o que fazer, ir para o juiz de plantão, que nessa época é juiz de plantão, você fica horas esperando para conseguir esse atendimento. Olha, sentar e chorar não é opção. Não dá, mas não resolve. Na verdade, eu não rio. Se eu rio é de desespero, mas eu procuro não rir nem chorar. Prefiro, a gente vai ter que ir, né? Vai ter que fazer. É ônus do ofício.
Isso é uma coisa que a gente tem que saber. O advogado tem que saber isso. Infelizmente, tem certas coisas que vão aparecer. Não é todo dia também, né? Não. Nunca comece uma sustentação oral com? Ofendendo alguém. Se não fosse advogado, seria? Seria jornalista esportivo. Gabriel, muito, muito, muito obrigada. Foi um bate-papo delicioso. Eu também achei, obrigado. E já fica convidado para outras vezes aqui. Eu não contei todos os segredos justamente para você me convidar das próximas vezes. Já está convidado. Porque dizem que o bom contador de história tem que guardar segredos. Então eu guardei alguns para as próximas. Beleza. Muito obrigado, Carlos. Me senti extremamente à vontade aqui. O programa é delicioso, que bate-papo. Podia durar horas aqui. Horas, é verdade. Agradeço mesmo pelo convite e poder falar de uma paixão minha, que é o direito desportivo. Não, e a gente vê que é paixão mesmo. Que bom. Muito obrigada. E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar, e se tiver uma boa história, comenta aqui. Quem sabe você também não aparece por aqui, né? Até a próxima.